Podcast Rural. Proseando com o meu amigo zootecnista Caio Silva, que está me devendo uma entrevista técnica sobre apicultura. Estou cobrando dele aqui. Vai sair, Francis. Secretário Municipal de Agropecuária, mas é desculpado porque é um caboclo que está trabalhando demais da conta. Vou ter que pegar ele nas férias para a gente poder bater um papo aqui. Ixi, em 4 anos nunca tirei férias, Francis. É, isso é bom porque o município está só crescendo e você está trabalhando muito, tá fazendo um bom trabalho. Nesse bloco agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa aí aos apicultores, né? Também, além de outros setores aí, que são as regularizações ou a regularização das agroindústrias do nosso município. Nosso município trabalha principalmente nessa atividade de agricultura familiar, de pequenos produtores rurais, na questão da produção pecuária de leite. E dessa pecuária de leite a gente tem, por exemplo, a fabricação de queijos. Mas dentro de agroindústrias, por exemplo, nós temos fábricas de rapadura, cachaça, a produção de mel, não sei se tem já um bom desenvolvimento da piscicultura, né? O que você tem a trazer para a gente de informações a respeito da regularização de agroindústrias de Paracatu? Boa, Francis. É outra pauta que a gente, enquanto direção, tem batido muito e trabalhado muito em cima, que é essa parte de regularização de forma geral, né? Então é importante que o produtor ele tenha consciência que além de produzir, ele precisa ter a regularização. Para não acontecer o que a gente às vezes vê acontecendo aí no Instagram, né? Que é vídeos de carga de produção rural sendo apreendidas. O produtor que está transportando o queijo da propriedade para a cidade, ele é parado, sem documentação, sem nada, a carga é apreendida. Então, assim, é um tipo de situação que a gente não quer que aconteça em Paracatu de forma alguma. Então, para isso, Francis, hoje a gente tem um projeto de regularização fundiária rural, um projeto de regularização de agroindústrias rurais muito forte na Secretaria de Agropecuária. A gente tem hoje um convênio com o CISPA, que é um consórcio intermunicipal, que trabalha exclusivamente na regularização das agroindústrias. Então, eu estou com 2 veterinários hoje na Secretaria, o Jean e a Natália, que atuam na cadeia completa de regularização. Então, exemplo, a gente tem hoje Paracatu como a produção de leite predominante. Isso. E ainda assim, a gente tem muitas queijarias em Paracatu. E não temos nenhuma queijaria que é regularizada hoje em Paracatu. Então, isso limita muito o produtor a comercializar. A exemplo mesmo, hoje a gente tem um Marte Minas, uma ABC, que são grandes redes aqui, que poderia estar vendendo nossa produção local, só que não vende porque o produtor ele não está regularizado. Então, com isso, a gente tem esse projeto de consultoria lá dentro da secretaria, onde o veterinário ele vai até a propriedade e, mais uma vez, ele não chega lá mandando derrubar tudo ou construir tudo do zero. A gente sempre trabalha com adaptação. Então, às vezes, ele já tem lá uma casinha de queijo, que ele já faz o queijo há muitos anos, e a gente fala, essa casinha de queijo a gente tem que melhorar isso, isso e isso. A gente tem que colocar uma cerâmica aqui, a gente tem que colocar uma porta, uma tela aqui, e a gente começa a trabalhar o processo de regularização com o produtor dessa forma. Então, e normalmente nossas agroindústrias da agricultura familiar são estruturas muito simples, não demanda de grande tecnologia, de grande estrutura, não. Pelo volume de produção, a maioria delas é muito simples. A exemplo, uma queijaria que a gente está em processo de regularização, lá do Robert, inclusive, Robert, estamos te esperando na secretaria, viu? Tem duas salinhas pequenas, um refrigerador pequeno, e a gente vai e monta o fluxo de acordo com isso. Então, assim, é pequena e extremamente funcional. Então, apesar da gente ter avançado muito na regularização de agroindústrias, hoje a gente tem beneficiamento de ovos regularizado, linguiça, entre outras aí que está em processo de regularização. A gente sente essa deficiência em Paracatu, né? Que é a regularização. Às vezes o produtor ele reclama que está difícil para vender ali seu queijo, para vender seu ovo, para vender seu frango, mas ele não busca regularização. Então, quando a gente passa por um processo de regularização, a gente abre um leque muito grande de comercialização, muito, muito grande. Aí a gente tem muitos produtores que às vezes a gente atende e fala assim, mas eu vou regularizar, mas meu vizinho ele não vai regularizar e vai vender no mesmo lugar que eu. Não, ele não vai vender no mesmo lugar. Então, assim, a partir do momento que você passa pelo processo de regularização, você passa a explorar novos nichos de comercialização. Então, não é porque seu vizinho que está ali regular que você precisa estar irregular. Não, ele vai vender numa parte e você vai vender em outra e principalmente agrega valor ao seu produto, né? Entendi. Então, é isso que eu ia falar. A agregação de valor, além da certificação
E esse produtor, ele, como você falou, pode vender, por exemplo, para os grandes supermercados que nós temos na cidade, mas pode vender para fora e não correr o risco de ser parado numa fiscalização e perder toda aquela carga, toda aquela produção dele, né? Eu tenho um amigo meu que tem um mercado lá em Brasília. Poxa vida, se chegar lá em Brasília, esse queijo Minas é produção artesanal e é mineira mesmo, com certificação. Com certeza a pessoa que é apaixonada por queijo, que tem os apaixonados por queijo, eu sou um deles, vai falar assim, eu quero comprar esse queijo, porque é tudo legal, tá tudo certinho, eu tenho segurança que foi fiscalizado por um órgão que faz fiscalização em cima disso. Então ele vai agregar valor, ele vai começar a ampliar o escoamento da produção. E, claro, é mais uma opção de renda, né? Exatamente, Francis. A gente tem trabalhado muito no incentivo à diversificação de produção dentro das propriedades e regularização também. Então, hoje, o diferencial que a gente tem nesse projeto de regularização de agroindústrias aqui de Paracatu é o CISPA, né, que é nosso consórcio que atua diretamente. Então, hoje a gente tem um serviço municipal de inspeção. Então, o nosso serviço ele é dentro da secretaria e a gente tem a equivalência do selo CISB também. Esse selo CISB é um selo que nos permite a comercialização a nível nacional. Ou seja, o que é produzido aqui em Paracatu e tem o selo CISB, que é o selo de equivalência, ele pode ser comercializado em qualquer lugar do Brasil. Entendi. Entendeu? Então, isso é muito positivo, porque, exemplo, como eu falei, a gente tem Brasília aqui ao lado. Então, já é uma via de escoamento. Outros municípios têm o serviço municipal de inspeção, só que a comercialização ele é só municipal, só no próprio município. Ou, às vezes, quando é consorciado com o consórcio, ele pode ser intermunicipal, mas é só os municípios que estão dentro do consórcio. Então, a gente vem batendo muito forte nisso. E hoje a gente tem diversas agroindústrias em processo de regularização, como, por exemplo, o mel do pessoal lá de São Cristóvão. A gente tem a queijaria, que eu já falei. A gente tem fábrica de linguiça também, que está passando por processo de regularização. A gente tem laticínio também, que está em processo. A gente tem beneficiamento de carne. Então, assim, a gente tem diversos nichos aí de agroindústrias que estão sendo regularizados em processo e tem outras já regularizadas também, né? Então, é importante que o produtor ele tenha consciência do que é e a importância do processo de regularização. E a gente está lá para isso, para dar a mão para o produtor, caminhar com ele em cada etapa, porque a gente sabe que tem as burocracias durante o processo, mas não é nada que o produtor não tenha condição de fazer, principalmente com nossa ajuda, né? Então, a exemplo disso que a gente tem muito forte em outros municípios, dentro da produção de mel, que a gente já falou aqui diversas vezes, tem município hoje que produz o mel e já está exportando. Então, e é o que a gente quer chegar em Paracatu aqui, né? Então, como eu falei no último programa que eu tive aqui, a gente hoje, dentro do programa de apicultura, a gente está tendo um avanço muito grande e a gente está para receber uns kits do estado. A gente vai receber 68 kits apícolas para ser direcionado para o produtor rural. Então, cada kit vem com 5 caixas de apicultura, macacão, garfos de percolador, fumigador. Então, assim, é um kit para o produtor ele iniciar a sua produção na apicultura. E preocupado com isso também, nesse processo de regularização, nosso prefeito Igor Santos ele já sinalizou, é positivo para a gente construir uma indústria de beneficiamento de mel aqui em Paracatu. Então, a gente já tem local, já começou a fazer projeto, então é algo que vai sair aí até o final do ano também. E hoje a gente tem viabilidade técnica para a construção dessa agroindústria de beneficiamento coletivo, porque só com esses kits que estão chegando, a gente já tem a garantia que 68 produtores vão estar ali produzindo, vai ter produção e vai ter matéria-prima para se beneficiar. E fora isso, quando a gente começar o projeto, a gente sabe que tem outros produtores que vão ver ali, que vai interessar na área também, e é uma área barata de se trabalhar, que tem um retorno. Então, assim, é uma atividade que a gente tem apostado muito, assim como a avicultura, né, que nosso abatedor de aves está funcionando, a gente quer construir isso com o mel também. Bom demais. A gente estava usando aqui no início da prosa sobre a questão do queijo, né? E aí me veio um questionamento interessante, que é o seguinte, Caio, para um produtor de queijo, eu tenho um jeito de fazer, o meu queijo ele é diferenciado, ou seja, se ele é diferenciado, ele é destaque. Se ele é destaque, poderia participar de concurso, né, a nível estadual, a gente tem aí os concursos a nível estadual, ou até a nível internacional, que a gente tem queijos brasileiros premiados fora do país. Para que isso aconteça, ele tem que ter a certificação, senão não adianta. A agroindústria dele tem que ter essa certificação, né? Exatamente.
tem que ter a certificação para participar de todo e qualquer concurso, mandar seu queijo para fora. E exemplo disso, ano passado a gente teve um concurso de queijo estadual aqui do ladinho, né? Ali em Coromandel, que foi direcionado pela Emater. A gente tem também em Minas, em Araxá, que é um concurso internacional que recebe queijo aí do mundo todo. E normalmente os campeões são sempre os mineiros, né? E outra particularidade da regularização, igual você falou, que o produtor que tem aquela característica específica e especial para fazer a regularização do queijo, hoje a gente tem um processo de regularização que chama o selo arte, que valoriza essa particularidade em relação à produção do queijo local. Então, uma dificuldade que a gente teve lá no início da gestão em relação à regularização de queijarias era a obrigatoriedade da pasteurização do leite para fazer o queijo, o que não é uma realidade na nossa região. Então, hoje o queijo que ele é feito com leite cru, tem a questão tem gente que tem o pingo, tem gente que tem o coalho. E o selo arte leva em consideração essa questão. Então, hoje a gente já consegue fazer regularização de queijaria com leite cru. Então, é um avanço grande e, exemplo, não precisa gastar com a panela grande ali para fazer a pasteurização do leite, para fazer esse processo, que também é dificultoso. Então, hoje ainda está mais simples ainda para regularizar. Ou seja, o produtor basta ir dar um pulinho lá na secretaria, bater um papo com a turma e aí começar a desenvolver. Gente, o começo é um pouco difícil, aí você vai demorar um ano, mas um ano passa, né? Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.